Muito bem, pessoal. Vamos continuar então falando aqui sobre a respiração vegetal ou metabolismo respiratório vegetal. Nesta aula especificamente, a gente vai falar sobre a fosforilação oxidativa ou a síntese de ATP, a biossíntese de ATP que ocorre na cadeia de transporte de elétrons. Antes de seguir, então, apenas para relembrar, a gente precisa saber que são produzidos na glicólise NADH, 2 para cada hexose. Aqui a gente tem as hexoses, né? Lembrando que são 2 para cada hexose. Se a gente quiser contabilizar para sacarose, a gente vai ter 4 NADHs produzidos. São produzidos 4 ATPs para cada hexose. E o gasto de ATP, por exemplo, independente da rota, já comentamos isso com vocês. Também são produzidos aqui na mitocôndria. Então, se a gente considerar que essa estrutura aqui, a caixa aqui é a mitocôndria, que seria a membrana, são produzidos também 8 NADH hexose, 2 FADH2 para cada hexose, além de ATP, que a gente chama de fosforilação em nível de substrato, né? Portanto, temos dentro da matriz mitocondrial NADHs produzidos e FADH2 produzidos pelo ciclo de Krebs, e externo ou no citosol NADH 2 para cada hexose e ATPs também, certo? Relembrando ainda, né, na fosforilação, na cadeia transportadora de elétrons, esses NADH produzidos na glicose, esses NADH produzidos e no ciclo de Krebs serão oxidados na cadeia de transporte de elétrons, ou seja, eles vão perder elétrons para os complexos. A passagem desses elétrons de complexo a complexo vai levar a um transporte vetorial de prótons ou ejeção de prótons para o espaço intermembrana. Então, essa região aqui do espaço intermembrana, essa região aqui, ó, do espaço intermembrana, são de prótons do íon H+, né? Vai aumentar esse transporte de elétrons, criando o que a gente chama gradiente eletroquímico de prótons, né? Então, aqui a gente tem um desenho que explica bem esse processo. A passagem de elétrons, então, através da oxidação dos NAD e dos FAD pelos complexos, até chegar ao oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, gera aquele transporte, né? Vamos para o espaço intermembrana, não é isso? Criando o gradiente eletroquímico de prótons. E aqui ocorre o transporte vetorial aqui no complexo 1, no complexo 3 e aqui no complexo 4. Este gradiente eletroquímico de prótons, então, ele é a força motriz ou força motora para que essa enzima conhecida como ATP sintase ou FOF1 ATP sintase faça a biossíntese de ATP. Então, ela vai pegar o ADP mais o PI, uma molécula de ATP, que são o que a gente chama de moléculas de energia metabólica. Essa molécula é usada em diversos processos metabólicos das células vegetais e também das células de outros organismos, né? Então, este gradiente eletroquímico que vai ser utilizado ali por esta enzima. Para a gente relembrar, então, que a ATP sintase, vou passar aqui uma marcação aqui em volta dela, não é isso? Quando o NAD oxidado pelo complexo 1, que NAD é esse? Esse é o NAD que foi produzido no ciclo de Krebs, né? O elétron dele passa pelos complexos 1, pelos complexos 3 e pelo complexo 4. Este NAD, então, esse NAD, leva à ejeção ou transporte vetorial de prótons para o espaço intermembrana, lembrando aqui que a gente tem espaço intermembrana, matriz mitocondrial, não é isso? Interna da mitocôndria, essa região aqui, né? Então, leva à ejeção de 10
prótons aqui para o espaço intermembrana. Já o FADH2, uma vez que a oxidação dele aqui ocorre no complexo 2, o elétron do FADH2 passa aqui pelo biquinômio também, né? Complexo 3 e pelo complexo 4. Então ele leva a ejeção, o transporte vetorial de para o espaço intermembrana de 6 moléculas ou 6 prótons, né? 2 aqui, deixei em vermelho aqui, né? E 4 aqui. Da mesma forma, ou de forma parecida, né? De forma semelhante, né? O NADH que veio aqui da glicose, aqueles NADH que foram produzidos na glicose, são oxidados em NAD desidrogenases externas. Os elétrons desse NADH passam aqui pelo complexo 3 e chegam ao aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, né? Que ele é reduzido à água. Isso? Reduzido à água. Né? Da mesma forma, ele também promove a injeção de 4 mais 2 prótons aqui de 6. Isso é muito importante porque, a depender da quantidade de prótons ejetados ou transportados aqui para o espaço intermembrana, maior quantidade de ATP é gerada. Então, esta enzima, conhecida também como complexo 5, ou ATP sintase, né? Ou ainda, sendo mais específico, PO1, ATP sintase, F0, F1, ATP sintase, ela vai utilizar o gradiente eletroquímico de prótons formados. O que é eletroquímico? Já comentei, mas não tem problema a gente comentar de novo. Químico, porque cria-se uma diferença de pH entre o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial. E elétrico, porque cria uma diferença de cargas elétrica entre essas duas regiões. Então, essa quantidade, ou esse gradiente, ele é utilizado para a biossíntese de ATP. Olha o ATP produzido aqui, ó. Enzima FO, ATP sintase. Eu quero que você já armazene. Cerca de 3 prótons são utilizados para a biossíntese de uma molécula de ATP. Ok? Cerca de 3 prótons são utilizados para a biossíntese de uma molécula de ATP. Perfeito? Bom, a gente tem essa enzima detalhada, né? Aqui o gradiente eletroquímico de prótons formados, aqui, né? Aqui em cima. A matriz mitocondrial aqui, a membrana interna, ela aqui, externamente a gente tem membrana, né? Então, esse gradiente eletroquímico de prótons formados, eles que vão levar a biossíntese ou a síntese de ATP. Isso. Então, retornam do espaço intermembrana para a matriz, eles saem dessa região, passam pela enzima ATP sintase para a matriz, né? Através desse canal, né, protônico, ou de um canal protônico, que está no complexo proteico. E esse processo é conhecido como fosforilação oxidativa. Este gradiente formado entre o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial gera uma diferença, um delta de pH, aproximadamente meio. É um componente muito importante, né? Mas, se você pensar que é uma escala, o pH é uma escala logarítmica, então não é um valor tão pequeno assim, mas dos componentes ele é menos importante que o componente elétrico. Já o delta de energia, né, de eletricidade, é 0,2 volt. Num primeiro momento, você pode imaginar que é um valor muito baixo. Mas como a espessura dessa membrana é muito pequena, a diferença é uma diferença considerável, uma diferença grande, tá? Diferença de potencial elétrico aqui entre essas duas regiões, porque o espaço é pequeno, né? A membrana é muito fina, né? muito estreita, né? Isso gera quantidades, uma diferença de potencial muito grande, principalmente para sistemas biológicos. Certo? Bom, e aí, quantos prótons serão utilizados para a biossíntese de um ATP? Né? Existem valores determinados de forma teórica. Essa tabela mostra as razões de ATP zero teóricas e experimentais em mitocôndrias vegetais isoladas. Né? Essa tabela está no livro, no nosso livro texto. Né? Ela mostra de forma experimental que quando o elétron passa pelo complexo 1, né? Ou seja, é o NAD, né? O NAD do ciclo de Krebs. Passa o pelo 1, pelo 3 e pelo 4. O valor experimental está em volta
de 2,4 a 2,7 ATP geral. O valor teórico por volta de 2,5. É esse valor que nós vamos usar para as nossas contas. Quando ocorre a oxidação no complexo 2, por exemplo, o FADH2, a razão teórica é de 1,5 ATP para cada rejeição de prótons aqui, né? Ou a redução do FADH2 aqui no complexo 2, me desculpe, e a experimental de 1,6 a 1,8. Veja que isso é variável, né? A razão teórica fica para a gente usar para fazer nossos cálculos, né? Quando a NAD desidrogenase então atua, ou quando o NAD ele é oxidado aqui na desidrogenase, também é 1,5. Então, vocês lembram lá que eu comentei que o NAD do ciclo de Krebs, ele promove a injeção de 10 prótons. E a NAD, que veio da glicólise, ou promove a injeção de 6 prótons. Então, essa razão se gasta mais por volta de 4 prótons para cada ATP sintetizado. Quando a gente volta na transparência anterior, a gente vê que foram utilizados 3 pela FO, F1TP de sintase. Então, onde estaria esse outro quarto próton? Nós já vamos explicar, tá? Então, vamos lá. Para cada ATP sintetizado, 3 passam pela enzima ATP sintase ou pelo componente FO da FO, F1-ATP sintase. De onde vieram? Vindos do espaço intermembrana se movimentando em direção à matriz. Esse desenho aqui explica isso claramente. A gente tem aqui uma mitocôndria, membrana externa, membrana interna, matriz, cristas mitocondriais e aqui é a matriz. O complexo FO, F1-ATP sintase está aqui na membrana interna. O gradiente eletroquímico de próton é entre a membrana e a matriz mitocondrial. Então, a FO-F1-ATP sintase usa 3 prótons vindos desse espaço para a síntese de um ATP. No entanto, existe, como vocês podem ver nessa figura aqui mais bem detalhada, existe um movimento do ATP formado aqui pela F1-ATP sintase para fora da mitocôndria, ele vai ser usado por outras rotas metabólicas, e do ADP e do fósforo inorgânico para dentro da mitocôndria. Este movimento aqui, então, para ATP para fora da mitocôndria e ADP mais fósforo inorgânico para dentro da mitocôndria, consome mais um próton. Então, eu posso chegar à seguinte conclusão. São usados 3 prótons, né? 3 prótons pela ATP sintase, para a biossíntese de ATP, e mais um próton para troca de ATP por ADP mais fósforo inorgânico. Portanto, são aproximadamente 4 prótons gastos para cada ATP. Ok? Então, isso que vai ser utilizado para a gente calcular a quantidade de ATP sintetizada para cada NAD ou FAD oxidado. E depende da origem. Por exemplo, o NAD proveniente do ciclo de Krebs, ele está dentro da matriz mitocôndrial, está dentro da mitocôndria, está na matriz mitocondrial. Então, ele é oxidado no complexo 1. Já o NAD proveniente da glicose, ele é oxidado por uma NAD desidrogenase. Então, o elétron dele passa apenas pelos complexos 3 e 4, havendo, portanto, transporte vetorial ou ejeção de prótons para a espaço intermembrana apenas nesses 2 complexos. Ok? Portanto, vamos lá. A cada NAD oxidado na cadeia de transporte elétrico, esse NAD é o que, gente? Esse NAD é o que o ciclo de Krebs. São sintetizados 2,5 ATP. É só fazer uma regra de 3 simples. 4 prótons geram 1 ATP, 10 prótons geram X. O valor de X é 2,5 ATP. Lembrando, injeção de prótons, porque o elétron desse NAD passa pelos complexos 1, 3 e 4. A cada NADH que veio da glicólise, né, ele está, a gente pode falar que ele está do lado de fora da matriz mitocondrial, que é oxidado na cadeia de transporte elétrico. Desculpa, esse valor está errado, é 1.
são sintetizados 1,5 ATP, já que ocorre a ejeção de 6 prótons. Só fazer a regra de 3. Olha lá de novo na transparência, que a gente explica, ou no slide, né, melhor, que a gente explica a oxidação desse NAD. E lembrem que a ordem de prótons vai ocorrer apenas nos complexos 3 e 4. Então, ele só gera 1,5. Faz uma regra de 3. 4 prótons, quantidade de energia suficiente, de prótons suficiente para gerar 1 ATP. 6 prótons vai gerar 1,5. De forma semelhante, o FADH2, que foi produzido apenas no ciclo de Krebs, sintetiza também 1,5. Olha aí, ó. Por quê? Porque a ejeção de prótons proveniente do transporte de elétrons deste FADH2 se dá na quantidade de 6. Ocorre também apenas nos complexos 3 e 4. Podemos, então, concluir que a oxidação de 2 piruvatos. Por que 2 piruvatos? Porque cada hexose. O que é uma hexose? É uma glicose, uma frutose, é uma ODP-glicose. Permite a formação de 8 NADH e 2 FADH2 no ciclo de Krebs. E essas duas moléculas, quando oxidadas na cadeia de transporte de elétrons, possibilitam a síntese de 23 ATPs, certo? Que somados 2 ATPs também no ciclo de Krebs, um para cada piruvato, portanto 2 para cada hexose, esses ATPs, lembrando que eles são sintetizados lá, a gente diz, na fosforilação em nível de substrato, na reação química lá no ciclo de Krebs. Quando somados, então vamos pegar aqui o 23 mais o 2, quando somados eu vou ter 25 ATPs. Ok? Se eu somar os ATPs produzidos no ciclo de Krebs diretamente na fosforilação em nível de substrato, ou seja, na reação química lá do ciclo de Krebs. Retorne à aula do ciclo de Krebs caso eu tenha dúvida. E a oxidação dos NAD e dos FAD, eu vou ter esses 25. É só multiplicar e soma. São operações matemáticas básicas. Já na glicólise, lembram que são produzidos 2 ATPs, né? A gente tem um saldo de 2 ATPs de forma tradicional, né? Se tiver rota diferente, esse valor vai ser diferente. Então, são produzidos 4 mais o saldo de 2, no geral. O saldo pode ser de 3 ou de 4, dependendo da rota. Mas vamos utilizar de 2 aqui. E 2 NADH, que vem da glicose. Esses 2 NADH, eles promovem a injeção de quantos prótons? 6 prótons. Lembra lá atrás que eu comentei? Esses 6 prótons geram energia suficiente para a biossíntese de 1,5 ATP, portanto, os NADs citoplasmáticos produzem 1,5 ATP para cada um que for oxidado. Se a gente fizer as somas, 25 mais 2, 27. A distância aqui gera 1,5, portanto, 3 ATPs. Não é isso? 27 mais 3, eu vou ter que a oxidação completa de 1 mol de glicose, de uma hexose, pelo processo respiratório, permite recuperar ATPs. Lembrando que 50 kJ para cada mol de ATP significa que 52% mol de glicose é liberada na respiração na forma de ATP. O resto é perdido na forma de calor. Né? Este saldo, nós vamos comentar novamente, chamar a atenção novamente, é variável. Por quê? Porque aqui na glicólise eu posso ter um saldo de 2, foram produzidos 4 e gastos 2. Mas eu posso ter um saldo de 3, já que são produzidos 4 e pode, dependendo da rota, serem gastos 1 ATP. Você gasta apenas 1 ATP. Ou nenhum, dependendo da rota, pode não haver gasto de ATP, então o saldo de 4 vai ser usado. Então, essa produção de ATP ela pode ser 30, que é o mais comum de se utilizar na literatura, 31 ou 32 ATPs. Ok? Bom, e aqui a gente tem um quadro que mostra a produção máxima de ATP citosólico a partir da oxidação completa da sacarose. É muito comum em vegetais a gente utilizar a sacarose como substrato respiratório.
né? Via glicólise aeróbica e ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. É a mesma conta que nós fizemos anteriormente. Basta multiplicar por 2, já que cada sacarose produz 2 hexoses. Então vamos lá? Na glicólise, cada sacarose produz ou tem um saldo de 4 ATPs. Esse saldo pode ser o dobro, né? Esse saldo pode ser o dobro, dependendo da rota. Mas vamos considerar aqui os 4. São produzidos 4 na DH sacarose. Não confunda sacarose com hexose. Portanto, esses 4 na DH, quando oxidados na cadeia de transporte elétrico, promovem a injeção de prótons suficiente para síntese de 6 ATPs. Ok? Já no ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, são produzidos 4 ATP por fosforilação in vitro de sacarose. 4 Fah de H2 para cada sacarose, 4 moléculas de piruvato, e não uma, se a gente usar para o piruvato, ou 2 se a gente utilizar para cada hexose. E aqui eu vou ter um saldo de 6, 16 moléculas de NH, aqui tem um saldo de 40, só fazendo aquelas multiplicações que a gente já explicou previamente. Portanto, a oxidação completa de uma molécula de sacarose vai levar a biossíntese de 60 ATPs. Lembrando, isso é importante, é muito importante, que na verdade esse rendimento pode variar dependendo de estarem ou não em operações das chamadas vias ou rotas alternativas que estão presentes nas mitocôndrias vegetais. Ok? Mas esse é o saldo mais comum de se encontrar. E aqui, para a gente finalizar nossa aula, já está um pouco longa, a gente tem uma visão geral de toda a mitocôndria, membrana externa, espaço intermembrana, os prótons, a membrana interna, os complexos 1, 2, 3 e 4, a FO, F1 ATP sintase, né? Os transportadores de ATP, os transportadores de piruvato, não é isso? A gente tem aqui o transportador de ATP, né, que a gente falou que gasta próton, os transportadores de piruvato. Então, tem uma visão interna de todos esses transportadores, que nada mais são, que são complexos proteicos que estão aqui na membrana interna, né? Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.